o quarto homem da fornalha. A leitura bíblica encontra-se em Daniel, capítulo 3, do versículo 8 ao 30. É uma leitura um pouco extensa, mas o pastor a fará e os irmãos podem acompanhar em silêncio. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ter responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para que os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem o só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém? Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.
O pastor bebeu um pouco d'água porque... A grande Babilônia de Nabucodonosor era a maior e mais soberba cidade do mundo na sua época. Nesse tempo, o Império Babilônico havia alargado suas fronteiras, dominado as nações, até mesmo os judeus estavam a ser subjugados, de modo que toda a terra estava sob o domínio desse arrogante e truculento império. Nabucodonosor era um homem vaidoso, embriagado pelo poder, estava cego pelo próprio fulgor da sua glória. Então não se contentou apenas em ser o rei, o maior rei da terra, mas quis ser reconhecido como uma espécie de Deus, e que os seus deuses fossem adorados por todos os seus súditos. Então edificou uma estátua de ouro e ordenou que todos os seus súditos a adorem. A vontade do rei era soberana, absoluta, ninguém podia recusar a obedecer suas ordens. Ele era um homem mau, truculento, violento, sanguinário. Porém, houve 3 jovens hebreus, 3 jovens que se recusaram a obedecer a ordem do rei. Na verdade, eles se recusaram a pecar contra Deus, porque estariam a praticar o pecado da idolatria. A fé que possuíam era inegociável, nem mesmo a própria vida era mais importante do que a fé. Preferem a morte do que a infidelidade a Deus. Estão prontos a morrer, mas não a pecar. Eles conheciam o primeiro mandamento, por isso, em razão da sua fidelidade a Deus, jamais se curvariam diante de uma imagem, mesmo que isso lhes custasse a vida. Nesse episódio, irmãos, aprendemos algumas lições importantes e que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. E a primeira lição é a seguinte: a fidelidade a Deus é uma questão inegociável. Não se negocia a fidelidade a Deus, mesmo que a vida esteja a ser ameaçada. Versículo 12: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, e não servem nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Esses 3 jovens hebreus entendiam que ser fiéis a Deus, agradar a Deus, era mais importante que preservar as suas próprias vidas. O principal ensino desse capítulo não é o milagre, não é o livramento miraculoso. O principal ensino deste capítulo é que 3 jovens são tentados a praticar o mal, a pecar contra Deus e recusam a fazê-lo. Esse é o principal ensino. Estão dispostos a discordar de todos, ainda que isso signifique uma morte horrível. Ceder ao pecado, condescender com o erro, era algo que não admitiam e não iam admitir jamais. O pecado é pecado e eles não cometeriam. Estão dispostos a morrer, mas não a pecar.
Ainda que todos fizessem, eles não fariam, não eram produto do meio. Todos fazem, vamos fazer. Estavam cercados de pessoas que cediam e se conformavam com o pecado, mas eles tinham coragem de ser diferentes. A fidelidade deles era inegociável e não dependia das circunstâncias nem das consequências. Irmãos, muitas vezes a fidelidade a Deus nos pode levar para as fornalhas, ou mesmo para a cova dos leões, como aconteceu com Daniel. Muitas vezes a fidelidade a Deus nos pode levar a sermos rejeitados pelo grupo, a sermos despedidos de uma empresa, a sermos rejeitados na escola, ou até mesmo a sermos mal compreendidos na família. Mas o nosso compromisso não é com a aceitação das pessoas, não é com o sucesso, mas o nosso compromisso é com a fidelidade a Deus. No mundo hoje há muitos ídolos que podem aprisionar-nos: dinheiro, fama, poder, prazeres. Também são as diversas tentações ao pecado, principalmente os jovens. Os valores estão deturpados. O que ontem era pecado, para alguns hoje é plenamente aceitável. Pastor, você está a ser retrógrado. Os que não aceitam os pecados que hoje são aceitos pela sociedade são chamados de retrógrados, ultrapassados, gente de mente fechada. Para muitos crentes a pressão parece irresistível, mas, irmãos, fidelidade é uma questão inegociável, custe o que custar. Mesmo diante da ameaça de uma fornalha ardente diante de nós, o crente deve manter a sua fidelidade a Deus. Diante da fornalha ardente, é bom lembrarmos a promessa de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Segunda lição: muitas vezes Deus não nos livra dos problemas, mas nos problemas. Não nos livra dos problemas, mas nos livra dentro dos problemas, dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Os irmãos sabem quem era esse 4º homem? O próprio Senhor Jesus, que já existia desde a eternidade, porque Ele é Deus. E Jesus foi ali a socorrer os seus servos. Deus não livrou os seus servos da provação, não livrou os seus servos de estar dentro da fornalha, mas preservou-os na provação, preservou-os na fornalha. Não impediu que os seus servos fossem atados, mas o fogo que devia destruí-los serviu para livrá-los das cordas que os atavam. Nesse caso, o fogo foi transformado em algo útil para eles. É assim, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até o fogo, até o fogo.
O Senhor está acima de tudo. Nada pode transtornar os seus planos, a inveja, o ódio dos acusadores, a ira e a arrogância do rei. As cordas dos algozes e as chamas do fogo, tudo está debaixo do controle de Deus. Irmãos, é importante sabermos isso, porque a vida cristã não é uma colônia de férias. Vivemos num mundo hostil, somos atacados por todos os lados. Algumas vezes Deus permite que sejamos provados. Ele nos leva para o deserto, nos coloca na fornalha e nos purifica com fogo. Há ocasiões em que Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. O que mais importa não é a ausência do fogo, mas a presença de Deus no fogo. Do quarto homem na fornalha. Quando passamos pelas águas, Ele está conosco. Quando atravessamos os rios, Ele atravessa conosco. Quando passamos pelo fogo, as chamas não ardem em nós. Não é essa a promessa que temos em Isaías 43:2? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, observe, irmãos, vamos passar pelo fogo, Deus admite. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus não livrou esses jovens da ameaça, nem os impediu de cair na fornalha, mas os livrou na fornalha. Ser crente não é ser poupado dos problemas, das provas, das aflições, das dificuldades financeiras, dos problemas de saúde, dos problemas familiares. Mas ser crente é experimentar o livramento de Deus nos problemas. Os jovens foram jogados na fornalha, mas o quarto homem os livrou na fornalha. O fogo os libertou das amarras e o quarto homem os libertou do fogo. O próprio Nabucodonosor que havia dito: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora teve que dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Esse foi o segredo: confiaram nele. A terceira lição, irmãos, devemos ser fiéis a Deus, não simplesmente pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Responderam ao rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então a fidelidade deles não dependia do livramento do Senhor. Se não nos livrar, continuaremos fiéis. Aqueles jovens não serviam a Deus por causa dos benefícios recebidos de Deus. A religião para eles não era um negócio lucrativo com Deus. Eles serviam a Deus por causa do caráter de Deus, daquilo que Deus era, daquilo que Deus é. A vida deles não girava em torno do seu bem-estar. O grande propósito da vida deles era honrar a Deus, apesar das circunstâncias adversas. Irmãos,
Essa mensagem é muito importante nos dias de hoje, em que as igrejas ensinam a teologia da prosperidade. A Marisa disse que ontem viu, acho que foi no Facebook, uma figura, uma gravura, né, de uma bolsa cheia de dinheiro. E a pessoa colocou, eu aceito. Eu aceito, né? Todo mundo quer dinheiro, né? Quer bênção. Fogo ninguém quer. Nabucodonosor tenta intimidá-los, a dizer que nenhum Deus podia livrá-los da sua mão, mas eles não precisavam defender a reputação de Deus, apenas crer e obedecer. Eles honravam a Deus não pelo que Deus lhes dava, mas por quem é. Há uma canção que eu já conhecia e só ouvi cantada aqui em Portugal uma vez, lá na segunda igreja, quando inauguraram o Templo Novo. Acho que é mais ou menos assim: eu te adoro, não te adoro pelo que faz, mas te adoro pelo que és. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua a ser Deus. Continua a ser Deus. Eles estavam prontos a honrar a Deus em toda e qualquer circunstância. As consequências pertencem a Deus. Nosso dever é fazer o que é certo. Entrega as consequências na mão de Deus. Faça o que é certo. Não tenha medo das consequências se fizer o que é certo. Eu devo ter medo, sim, das consequências do pecado, não da minha fidelidade. Não importa o custo e as consequências, é melhor ser morto prematuramente e encontrar o reto juiz em paz, do que viver um pouco mais e encontrá-lo em terror. Ter fé é confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele sempre fará o que quer e o que é melhor para nós. Tem muita gente que considera a fé de forma diferente e equivocada. Para muitos, Deus está nas minhas mãos e Ele tem que fazer o que eu quero. A minha fé move as mãos de Deus. Há uma canção assim, né? A fé move as mãos de Deus, como se Deus fosse uma marionete, né? Com as cordinhas, e a minha fé move as mãos de Deus. Irmãos, precisamos saber que Deus dispõe de nós e não nós dele. É Ele que dispõe de nós. Desde o primeiro século da era cristã, regimes ditatoriais e tirânicos disseram aos cristãos que estes deviam conformar-se com suas exigências ímpias ou morreriam. Não sei se os irmãos sabem, mas isso nunca foi tão verdadeiro como no século passado, no século XX, onde a maioria de nós nascemos, né, no século passado. Vocês sabiam que mais da metade de todos os mártires da história viveram no século passado? Não foi naquela época de Nabucodonosor, nem de Nero, foi no século XX. A maioria de todos os mártires da história cristã. Um livro que me marcou muito na minha adolescência tinha como título Torturados por Amor a Cristo, e contava a história de crentes do leste europeu, lá do país do Oleg, da Ucrânia, da Romênia principalmente, cristãos que eram perseguidos, torturados e mortos pelo regime soviético comunista. Mas ainda hoje, em muitos países, o povo de Deus sofre perseguições. Definham nas prisões, suportam a dor de perderem seus filhos, gritam sob tortura e morrem horrivelmente. Nós não sabemos disso, mas está acontecendo. Enfrentam a morte para não serem fiéis a Deus.
mas certamente em seus ouvidos ecoam as palavras de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu adoro a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele me dá. Quarta e última lição: quando todos os recursos da terra acabam, encontramos o socorro do quarto homem. Versículo 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. O livramento do fogo faz parte da estratégia de Deus e serve para o nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes, quando somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro conosco na fornalha. Irmãos, só temos 2 escolhas: ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, a honrar seus deuses, ou dentro dela com Cristo. Não há meio termo para o cristão. Mas o lugar de calor irresistível é também um lugar de comunhão intensa com o Salvador. Irmãos, quando nós mais buscamos o Senhor, é na fornalha. Acontece comigo, eu não sou diferente. É na fornalha que nós nos ajoelhamos, clamamos, choramos, buscamos ao Senhor de madrugada. Quando estamos no frescor, tranquilo, até esquecemos que Deus existe. Mas não há fornalha ardente que consiga destruir o crente fiel. O quarto homem sempre vem ao nosso encontro na hora da aflição. Eu já vi irmãos passarem por momentos terríveis de aflição, e uma atrás da outra, e eu preocupado a pensar: vai desistir, não vai suportar. Mas para minha surpresa, aquele irmão permaneceu fiel, permaneceu firme, apesar da fornalha, porque o quarto homem veio ao seu encontro. Na hora da dor, da angústia, do sofrimento, da humilhação, Ele é o Deus do livramento. Tudo parecia perdido para aqueles jovens, mas Ele é o Deus das causas perdidas. Jesus é o quarto homem que não te poupa da fornalha, mas te livra de ser queimado no fogo. Para concluir, irmãos, em que fornalha estás? Em que fornalha estás? Problemas no casamento? O amor está a esfriar-se? As mágoas estão a queimar como fogo? O diálogo está a acabar? Esta semana um homem no Brasil ligou para mim e disse: pastor, meu casamento está a acabar, já não há mais diálogo, eu não consigo nem olhar mais para o rosto da minha esposa. Eu falei: o problema está nos teus olhos, no teu coração, não está nela não. Sentes que o teu casamento está amarrado, atado e atirado numa fornalha acesa de dor e lágrima. O quarto homem pode trazer hoje o livramento. Não há nada que Deus não possa resolver. Problemas financeiros, situação amarga, noites mal dormidas, madrugadas insones, ansiedades, portas fechadas, desemprego, salário baixo, compromissos à porta. O quarto homem pode trazer livramento. Ele é o dono do ouro, da prata. Problemas de saúde, Ele é o médico dos médicos. Problemas espirituais, a tua vida devocional está doente. Acabou aquela alegria da intimidade com Deus, já não oras mais como antes. Cessou a oração fervorosa, a devoção a Deus, a paixão pelas almas, a paixão pelo culto. O
quarto homem pode incendiar de novo o seu coração. Problemas emocionais, estás com medo, medo da solidão, do abandono, de não seres aceito, de tropeçar, de naufragar. Esta semana recebi uma irmã aqui na igreja e me disse isso: pastor, eu tenho medo da solidão, eu tenho medo. Jesus pode acabar hoje com todos os teus medos. Muitos homens de Deus já estiveram na fornalha. Abraão no Monte Moriá, Jacó no Val de Jaboque, José na prisão, Jó no monturo, Davi nos desertos, Daniel na cova dos leões, Pedro no cárcere, João deportado na ilha de Patmos, Paulo decapitado. Todos esses, à semelhança dos 3 jovens hebreus, experimentaram a companhia do quarto homem na fornalha. O quarto homem sempre vem ao nosso socorro quando os nossos recursos acabam, quando somos abandonados, quando estamos enfermos, quando a família parece desmoronar, quando tudo parece perdido. Ele se manifesta para dar o livramento. E quando o quarto homem nos faz sair da fornalha, nos tira lá de dentro, até os nossos inimigos são levados a reconhecer a majestade de Deus e a glória do seu nome. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. E quando saímos da fornalha, irmãos, depois de passarmos por essa experiência, vamos descobrir que ficamos mais fortalecidos e que Deus nos faz prosperar quando saímos da fornalha. Versículo 30, então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Portanto, se estás no meio da fornalha, ou se algum dia estiveres que passar, ou tiveres que passar pela fornalha ardente, permaneça fiel ao Senhor, confia no livramento que te dará, porque o quarto homem da fornalha nunca falha. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mesmo na fornalha. Amém? Vamos ficar de pé, irmão, vamos louvar ao Senhor.